Carlos Henrys observava pela janela da cobertura envidraçada. A cidade se ajoelhava a seus pés, mas dentro dele uma tempestade rasgava o peito. O anel de noivado ainda estava na gaveta, como uma relíquia amarga do que fora amor. Bianca me traiu, Alfredo, murmurou ao amigo e assessor, a voz presa entre raiva e incredulidade. Com Magno, meu melhor amigo. Sabe o pior disso tudo? Ela jura inocência. Me persegue, implora, chora. Você tem certeza disso, Carlos? Perguntou Alfredo. Ninguém me contou, Alfredo, eu vi. Retornei mais cedo de viagem e quis fazer uma surpresa para ela. Fui até o seu quarto e, pela porta entreaberta, vi os dois deitados na cama. Saí sem ela perceber a minha presença. Alfredo silenciou. O dono do Império Henrys não era homem de ceder à emoção. Mas havia algo nos olhos de Carlos. Um brilho sombrio de quem queria justiça com gosto de veneno. We did something that we can't bury. Doesn't matter if we close our eyes. Histórias e Amores apresenta Something that I can't carry. Uma Cilada para uma Virgem. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e de se inscrever. Isso ajuda o canal. De onde você me assiste? Obrigada. Alfredo saiu e deixou Carlos pensativo no escritório. O expediente já havia encerrado, mas Carlos se sentia abatido e desanimado. Aquela noite, o destino caminhou em passos miúdos e cansados. Celina, com o rosto iluminado apenas pela meia luz do corredor, entrou na sala executiva. Ela não sabia que ele ainda estava lá. Desculpe, senhor, eu não sabia que havia gente aqui, disse com os olhos arregalados. Carlos se virou. Os olhos dele pousaram nela com surpresa. Mas ao ver que aquele rosto limpo, inocente, quase etéreo, uma ideia brotou venenosa e irresistível. Qual o seu nome? Perguntou com a voz baixa, quase uma carícia. Celina, eu sou a faxineira, senhor. Meu turno começa depois que todos saem. Se eu soubesse, não teria entrado. Carlos viu em Celina a grande oportunidade de se vingar de sua ex-noiva. Você é bonita, Celina. Natural. Isso é raro. Ela corou, abaixando os olhos. Era sempre assim. Os elogios a deixavam desconfortável, como se não pertencessem a ela. Carlos se aproximou, medindo cada passo como quem arma uma armadilha com mãos de veludo. Tenho uma excelente oferta a lhe oferecer. Preciso de uma mulher. Uma mulher bela como você, que pareça rica, muito apaixonada por mim, perfeita. Alguém que todos olhem e acreditem que me ama mais que a própria vida. Ela o olhou de cima a baixo. Você serviria perfeitamente. Celina sentiu o chão se afastar. Mas eu não entendo. Eu não sou rica, senhor. Finja ser minha namorada. Eu te pago muito bem. Te ensino tudo. Roupas, jantares, como se comportar na alta sociedade. Você viverá uma fantasia por um tempo. Preciso me vingar de uma mulher que me traiu. Ela ficou pensativa. Um sim dançava entre o medo e a esperança.
Eu não tenho experiência com namoros e vivi em um orfanato toda a minha juventude, senhor. Nunca fiz nada assim. Nunca tive um namorado sequer. Ela hesitou. Sou virgem, senhor Harris. Carlos piscou lentamente. Não esperava aquela confissão dita com uma candura que o desarmou por dentro. Isso não importa, Celina. Ninguém precisa saber. Você só precisará fingir. Não se preocupe, pois tudo não passará de uma mentira. Você aceita o nosso acordo? Ela queria dizer não. Queria fugir. Mas se lembrou das noites frias no orfanato, dos dias vazios, das lágrimas silenciosas no travesseiro velho. E viu diante de si uma chance, uma única. Eu aceito. Carlos ficou feliz com a resposta dela. Ele deixou Celina na agência de etiqueta social de Dona Gabi por um mês. Com Dona Gabi, Celina aprendeu a se vestir e a se portar perante a sociedade da alta classe. Um mês depois, Carlos a aguardou no apartamento que comprou para ela. Quando ele a viu, não acreditou no que via. Celina estava mais linda do que já era. Você está mais bonita ainda, Celina. As aulas de Dona Gabi lhe fizeram muito bem. Preparada para pôr em prática o nosso acordo? Sim, senhor. Senhor não, Celina. Carlos, ou melhor, Carlinhos. Chegou a grande prova. Uma recepção na casa de amigos, onde todas as pessoas conhecidas estariam presentes, inclusive Bianca. Alfredo, quando viu Carlos, disse: Carlos, você tem certeza que entre vocês não existirá nada mais do que um simples contrato? Claro, Alfredo. O meu objetivo é simplesmente causar ciúmes em Bianca e nada mais. Sendo assim, você não ficará zangado se eu lhe disser que estou encantado pela Celina, não é? Carlos disse que não com a cabeça, mas não gostou do comentário do amigo. Mesmo sendo um acordo, Celina estava com ele e isso lhe causou ciúmes. Mas o interesse de Alfredo em Celina despertou em Carlos um sentimento que ele não havia percebido. Gostava de vê-la sorrindo e, quando ela o olhava com aqueles olhos grandes e cheios de luz, ele esquecia que era tudo mentira. E ela? Ela se perdia na mentira de ser a namorada dele, sem perceber que o seu coração já deixara de fingir há muito tempo. Você está me usando, disse ela, com a voz sussurrada em uma festa onde precisou beijá-lo para provar a todos, inclusive a Bianca, que eles formavam um casal apaixonado. Foi o que combinamos, Celina. Mas o que eu preciso fazer mais para que Bianca acredite que estamos juntos, Carlos? Nesse momento, Bianca se aproximou de Celina e disse: Carlos me trocou por você, sabia? Cuidado, ele pode te trocar por outra. Celina olhou incrédula por ela não dizer que Carlos sabia da traição dela e respondeu: Não, Bianca, você o traiu com Magno, o amigo dele. O silêncio que se fez foi um abismo. Carlos avançou um passo. Bianca, deixe a Celina em paz. Ela é muito melhor que você. A sua traição só me trouxe benefícios. Olha a bela namorada que eu arranjei. Carlos sentiu que havia alcançado seu objetivo. Bianca saiu furiosa. A música clássica preenchia o ambiente como um sussurro. Carlos e Celina ainda estavam no salão de festas e resolveram dançar a valsa que ensaiaram tantas vezes. Mas, naquela noite, algo parecia fugir do controle dos dois. Por que está me olhando assim? Ela perguntou com a voz quase trêmula. Carlos apertou suavemente a cintura dela
inclinando o rosto próximo ao dela. Porque pela primeira vez não sei o que é encenação e o que é verdade. Ela baixou os olhos, o coração batendo como asas de borboleta. Ele deslizou os dedos pela curva do corpo dela com reverência, como se tocasse algo sagrado. Você é real demais, Celina, e isso assusta. E você é perigoso demais, Carlos. Ele a beijou ali, devagar, sem urgência. O beijo de um homem que aprendeu a desejar com delicadeza. E quando os lábios se afastaram, ela ficou com os olhos fechados, respirando fundo, como se quisesse guardar aquele momento no peito para sempre. Naquela noite, no apartamento de Celina, Carlos pediu que continuassem um pouco mais com o acordo para que Bianca sentisse que não havia mais nenhuma possibilidade dele voltar com ela. Meus caros, ele não percebeu que já não se tratava mais de executar um plano de vingança, mas o desejo ardente por Celina que o consumia o seu coração. Celina, da mesma forma, não sabia mais distinguir quando fingia que o amava ou quando o amava de verdade. O beijo que ele lhe dera foi fingimento real? Ela não sabia dizer. Celina, agora vestida em seda e diamantes, sentava-se à frente do espelho como uma atriz antes do último ato. Mas, ao tocar o próprio reflexo, sentia-se ausente, como se estivesse vivendo a vida de uma outra mulher. Carlos a observava à distância. Cada gesto dela, mesmo os mais sutis, gravava-se em sua mente como uma pintura viva. Mas, quanto mais ela sorria para o mundo, mais ele sentia o gosto amargo da própria mentira. Você está diferente, Celina, mas confiante. Talvez porque esteja me tornando uma mentira convincente, ela disse, encarando a própria mão pousada sobre o colo. Mas, no fundo, ainda sou a faxineira do turno da noite. Só que agora com batom vermelho e saltos que doem. Carlos segurou a emoção. Você é mais do que isso, sempre foi. Eu vi a sua beleza antes de você mesma vir. Celina desviou o olhar. Aquela gentileza cortava mais fundo do que qualquer brutalidade. Você me enxergou como uma arma, Carlos, e eu aceitei ser usada porque... Seus olhos marejaram. Porque nunca ninguém me ofereceu uma oportunidade de uma vida melhor. Sempre vivi em um mundo de poucas oportunidades, limpando o chão dos outros. Ele se aproximou, o olhar carregado de um desejo que já não era mais vingança. E agora? Ele perguntou. Ela respirou fundo, tentando dominar o coração acelerado. Agora, não sei mais o que é real. Carlos ficou em silêncio, porém os pensamentos estavam agitados. Ele a olhava como um homem perdido diante de um santuário. Por que me escolheu, Carlos? Ela perguntou, a voz baixa cheia de vulnerabilidade. De todas as mulheres que poderia ter contratado, por que eu? Ele se aproximou com um passo contido e um coração em rebelião. Porque você é pura, porque seu olhar é o mais belo que já vi. Ela baixou os olhos. E agora? Você ainda quer vingança? Ele se aproximou mais. O ar entre eles parecia ferver. Não, agora eu só quero você.
e a beijou, não com fúria, mas com ternura. Celina sentiu o mundo desaparecer sob os seus pés. E mesmo com medo, ela sabia que estava caindo na cilada amorosa que a vida lhe preparara. Não por ingenuidade, mas porque naquele instante o amor parecia real. Celina entrou no quarto com hesitação. Ela parou na porta, porém queria ser dele. Queria cair naquela armadilha de amor. Estou com medo, Carlos. Ele se virou devagar, os olhos capturando cada detalhe dela. Podemos parar. Você tem esse poder, Celina. Sempre teve. Ela se aproximou lentamente, o coração martelando em sua garganta. Mas eu não quero parar. Só preciso que me toque com amor. Não como parte de um plano. Não como vingança. Não como algo planejado. Só me toque com amor. Carlos estendeu a mão e ela a pegou. E então, sem pressa, ele começou a despi-la, não só das roupas, mas também da insegurança e do medo. Cada gesto dele era um voto de silêncio, uma oração sussurrada. Os dois se deitaram como quem repousa feridas antigas. Não havia pressa, só descoberta. E quando ele a penetrou pela primeira vez, foi com a reverência de quem entra em uma pessoa amada e não em qualquer mulher. Ela chorou. Sabia que aquilo fora uma cilada que seu coração lhe preparara. Amar Carlos e a ele se entregar. Sabendo da emoção que ela sentia, ele a beijou nos olhos. Você é a verdade mais bonita que eu já toquei, disse ele. O dia seguinte nasceu com o gosto do erro. Celina acordou cedo e a culpa veio como um cão faminto. Esse acordo era uma armadilha e eu caí, pensou Celina. Carlos acordou e a olhou cheio de ternura. Você é a mulher que eu amo, Celina. Ela sorriu com a declaração de amor dele e seu coração, por um momento, ficou em paz. Dias depois, eles receberam um convite para uma recepção na casa de Bianca. Segundo Carlos, era a última encenação que fariam. Bianca os recebeu com um sorriso que Celina tinha certeza que era falso. Quando os convidados já estavam presentes, Bianca pediu a atenção de todos, pois tinha algo importante a dizer. Senhores e senhoras, tenho uma coisa importante a dizer, Bianca falou com um brilho malévolo nos olhos. Vejam esse vídeo. Imediatamente, um projetor lançou um vídeo em uma parede. Todos ficaram espantados, pois era Celina fazendo a faxina em um corredor da empresa de Carlos. Vejam, senhores, essa bela mulher que está ao lado de Carlos não passa de uma reles faxineira. Todos olharam assustados para Celina. Ela não é mais uma faxineira, Bianca. É uma mulher mais nobre do que você jamais foi, Carlos gritou imediatamente. Bianca riu com desprezo. Você só está apaixonado por uma ilusão. Você acha que ela o ama? Ela só quer seu dinheiro. Mas Carlos não teve tempo de responder, pois nesse momento Celina saiu chorando da recepção. Ela se sentiu humilhada e envergonhada, percebendo a distância que existia entre eles. Celina não pertencia àquele mundo de mentiras e falsidades. Ferida, decidiu ir embora. Ao chegar no apartamento, escreveu uma carta, curta, como um último suspiro. Eu amei você e não o seu dinheiro. Isso é tudo o que posso dizer. Deixou a carta sobre a mesa de vidro da sala do apartamento que ele comprara para ela
ao lado do anel que ele lhe dera como parte da encenação. Vestiu um vestido simples, o mesmo que usava para ir trabalhar como faxineira, e saiu com a cabeça erguida, mas um coração aos cacos. Voltou ao orfanato da freira Dolores, onde havia crescido. Você parece cansada, minha filha, disse a freira, segurando-lhe o rosto com ternura. Estou vazia, madre. Dei tudo o que tinha para um homem que só queria uma mentira bonita ao seu lado. Então ele é o tolo, porque o que você deu foi verdade. Ao encontrar o bilhete, Carlos saiu correndo, o coração aos gritos. E pela primeira vez, ele não pensava como um empresário, nem como um homem ferido. Pensava como alguém que estava prestes a perder o amor verdadeiro. No orfanato, o céu começava a desabar em cinza quando Carlos chegou, encharcado pela chuva, o terno colado ao corpo. Celina estava na biblioteca com o livro no colo e os olhos perdidos na paisagem. Ele parou diante dela sem palavras. O que veio fazer aqui? Ela perguntou com a voz baixa, mas firme. Pedir que volte para mim, ele disse, se ajoelhando à sua frente. Ela olhou para ele. Nos olhos havia dor, sim, mas também um amor tão limpo que doía. O nosso acordo foi uma cilada para mim, Carlos. Eu não devia ter brincado com meu coração. Você só queria se vingar de Bianca e eu acabei te amando. Eu sei. E se você quiser que eu vá embora, eu vou. Mas antes, preciso dizer, eu não sou mais aquele homem. Você me mudou, me fez enxergar o que é amar alguém de verdade. Pela primeira vez, eu não quero mais saber de vingança. Eu só quero você. Ela chorou em silêncio. Eu sou uma mulher pobre, Carlos, mas não sou feita de ódio, só de verdade. E se for verdade que me ama, comece de novo. Me ame devagar. Me conquiste como um homem que ama uma mulher e não como quem compra um acordo. Ele sorriu com os olhos marejados. Então, me deixa começar agora? Ela concordou e, pela primeira vez, ele não a tocou. Apenas se sentou ao lado dela. Ficaram ali em silêncio, ouvindo o barulho da chuva leve que caía como um batismo. Meses depois, Celina caminhava pelos corredores da empresa, agora não mais como faxineira. Era a esposa de Carlos e responsável pelo projeto social da empresa, uma fundação que dava cursos e oportunidades a jovens órfãos como ela foi. E assim, uma traição, uma vingança e uma cilada amorosa transformaram uma faxineira na esposa do grande empresário Carlos Henriques.